tomar os nossos trabalhos, agradecendo a presença da senhora Paula Montanher, secretária adjunta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agradecendo a presença do senhor Elias Alves de Andrade, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, e também presidente do Conselho Municipal de Trabalho de Cuiabá. Agradeço a presença também do senhor Rafael Ernesto Kieck Bush, analista de políticas e indústrias da CNI. Vamos dar início agora a mais uma mesa de painel do nosso primeiro seminário sobre rotatividade no mercado de trabalho. Convido para compor a nossa mesa, a mesa de propostas de enfrentamento da rotatividade, o senhor Aristides Veras dos Santos, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. O senhor William Soares de Oliveira, representante da Confederação Nacional das Cooperativas. Convido o senhor Joilson Cardoso, representante da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Convido, caso esteja presente, o representante da Confederação Nacional do Turismo. Convido o senhor Luiz Dinese, representante da Confederação Nacional de Serviços. Senhor Ubiraci Dantas de Oliveira, representante da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Convido o doutor Alexandre Venzon Zanetti, representante da Confederação Nacional da Saúde. Convido o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, que seria ele mesmo. E para coordenar os trabalhos, mais uma vez, o senhor Rodolfo Torelli, diretor de Planejamento de Departamento de Emprego e Salários. E eu gostaria de registrar a ilustre presença do nosso ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Passo a palavra para o nosso coordenador de mesa. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhor ministro, boa tarde. Bom, eu queria só, antes de passar a palavra aos palestrantes, só explicar a nossa dinâmica de agora à tarde. Vamos tentar ser o mais objetivo possível para a gente ter o maior tempo possível para o debate, tá? Porque às 5 horas vai se encerrar para o coffee break, então aí, né, temos dado em média de 15 a 20 minutos por palestrante, esse seria o tempo, e em seguida vamos passar para o bloco de debate com todos contra todos, ou a favor de todos, entendeu? Com 3 perguntas, 3 respostas, e assim segue. Perfeito? Então, em primeiro lugar, vou passar a palavra ao nosso conselheiro Ubiraci Dantas de Oliveira, representante da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CGTB. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui a mesa, na pessoa do amigo e companheiro Torelli. Está aqui meu companheiro Joilson, da CTB, o Ginese, da CNS, o pessoal da CONTAG, etc. Então, todos os companheiros se sintam cumprimentados. Cumprimento aqui o ministro do Trabalho, o senhor Manuel Dias, e parabenizar essa iniciativa. Primeiro, considerando que essa iniciativa, inclusive com a proposta do Diese, eu acho que foi muito importante. Mas eu queria primeiro, como se trata da questão de rotatividade,
e rotatividade é um prejuízo, na nossa opinião, enorme para os trabalhadores, porque o que sobra disso é uma série de problemas decorrentes da mudança de emprego, da rotatividade, inclusive do ponto de vista salarial. Mas eu quero chamar a atenção, é a nossa posição, nossa opinião, que o que está acontecendo dentro do nosso país, do ponto de vista legal, nós estamos considerando um absurdo. Primeiro, estão botando no Congresso Nacional um projeto de suspensão do contrato de trabalho, quando a empresa provar que está no vermelho, que está com dificuldade. A gente sabe que em todas as áreas tem as pessoas de má fé, que se utilizam de determinada brecha para poder prejudicar, e com o olho grande que tem, aumentar o seu lucro e os seus dividendos, em prejuízo de milhões de trabalhadores. Os caras estão propondo, senhores, até suspender o contrato de trabalho até 6 meses, em provando que está numa situação difícil. Isso eu acho realmente sem propósito, um despropósito. Outra proposta que estão fazendo, que a gente viu por aí, na realidade, na minha opinião, é diminuir, prejudicar, tentar tirar da área o seguro-desemprego. Certo? Sabe para quê, na minha opinião? Para fazer caixa por superávit primário. Certo? É pegar o dinheiro do nosso país e entregar para o sistema financeiro internacional. Eu acho isso um outro despropósito. Também aproveitar essa oportunidade para dizer que foi a maior conquista do governo Lula a política de valorização do salário mínimo. Foi uma política muito importante para os trabalhadores, porque regulamentou em lei e acabou. Não tem, vamos tocar o barco para frente. O que está se propondo agora? Está se propondo agora nada mais, nada menos do que mudar aquela lei de valorização do salário mínimo, o PIB dos últimos 2 anos, etc. e tal. Que isso para nós é deixar o trabalhador, do ponto de vista do seu salário, ao Deus dará. Nós não podemos permitir que esses atrasos venham prejudicar o trabalhador. O pessoal fala que está sem dinheiro para pagar o seguro-desemprego. Mas em 12 meses, olha só, o dinheiro que foi tirado daqui do nosso país para pagar juros, superávit primário, etc. e tal, está beirando a casa dos 250 bilhões, companheiros. Com isso, dá para fazer uma série de coisas dentro do nosso Brasil. Sem contar que com esta política de juros altos e câmbio flutuante, evidentemente que isso vai fortalecer as importações, e quando você fortalece as importações, você deixa de comprar componente dentro do Brasil e vai comprar lá fora. Então, sem contar também outra coisa que eu queria dizer, essa questão de botar a materialização e a efetivação das obras públicas no nosso Brasil, tá certo? Leia-se aeroporto, portos, estradas, etc. Botar na mão daqueles que demonstrar muitas vezes não tem nem competência para fazer. É só para passar o dinheiro. Sem contar com a remessa de lucro que está atingindo bilhões de dólares, que vai para as matrizes e que não cria um emprego, que não cria nada dentro do nosso Brasil. Então, na nossa opinião, a rotatividade de mão de obra tem muito a ver com essa situação, porque é o seguinte: ontem teve uma manifestação
do empresariado, da indústria de máquina, indústria têxtil, indústria eletrônica e tal, etc., com relação à reunião que o ministro da Fazenda chamou lá com os grandes, né? com as grandes empresas. Onde eu considero que a base do emprego no Brasil é a pequena, micro e média empresa. Tá certo? Tem que ouvir para saber o que está passando, a gente tem conversado. Nós chegamos a botar 90 mil pessoas na Assembleia Legislativa para poder, junto trabalhadores e empresários, tá certo? Para poder a gente traçar uma linha de fortalecer a indústria nacional e não dar recurso do nosso país para que a indústria multinacional faça as nossas obras e, além de tudo, receba dinheiro para comprar a empresa nacional. Tá certo? Essas coisas têm que ser absorvidas, têm que ser analisadas. O Brasil deixou de crescer. De 2010 foi 7,5% o crescimento do nosso país. Agora, a média desses últimos 3 anos, vai inteirar 4, não chega a 3%, companheiros. Tá certo? Com a possibilidade de ser 1,7% o crescimento desse ano, pelo jeito que a banda está tocando, pelo jeito que a canoa está indo. Se a gente não entrar nesses problemas e achar que vai resolver o problema da rotatividade, apenas com algumas propostas pontuais, como por exemplo, olha só, antes disso, houve uma queda bruta da formação bruta de capital fixo, que é um investimento público geral, formação bruta de capital fixo, tá certo? Na época, quando o Lula pegou, estava abaixo dos 19, ele levou para cima dos 19, e agora está abaixo de novo dos 19, 18 e pouco, com tendência para cair. Quando no SEDES, a presidenta da República disse que o objetivo no 4º ano de mandato era chegar a 25%. Então, essas coisas são questões estruturais, são questões de fundo que precisam ser resolvidas. Nós não podemos esperar as nossas empresas irem para o vinagre para depois a gente crescer. Eu não sou empresário, eu sou trabalhador, mas é o seguinte, se fecha uma empresa, milhares de trabalhadores vão perder seu emprego, tá certo? Cada empresa que fecha são pais de família que vai ficar sem comer, que vai ficar sem dar escola para os seus filhos, entendeu? Que vai ficar numa situação do Deus dará. Então a gente está trabalhando, porque quem puxa o desenvolvimento do Brasil é a indústria, já dizia o saudoso presidente Getúlio Vargas, tá certo? Então é necessário fazer com que o Estado possa ter uma preponderância nesses investimentos públicos, tá certo? Nos investimentos, para que possa dar vazão às necessidades que a pátria que o Brasil tem. Então, eu faço essa colocação inicial para que os companheiros possam entender como é que a gente está pensando desse ponto de vista, desse aspecto de vista. Porque nós não podemos enxugar gelo, ensacar fumaça e não perceber o que é que está acontecendo na economia nacional. Tem problemas reais que precisam ser enfrentados. Eu não sou ave de mau agouro, não estou torcendo para ninguém dar errado, lutei para dar certo esse país desde quando, na minha opinião, foi enterrado pela política neoliberal. Então, eu tenho o direito de poder colocar essas questões, botar essas opiniões, para que a gente não possa sofrer o que sofremos na década de 90, para que a gente não possa sofrer aquela quantidade de gente nas fábricas procurando emprego sem ter emprego, aquela violência brutal que estava acontecendo, certo? E tem sinais que estão preocupando a gente, etc. E tal. Então, essas são as questões mais de fundo que eu considero fundamental. Entrando mais no problema dessa questão da rotatividade, é claro, é evidente que a precarização do trabalho, ela leva necessariamente, na nossa opinião, à rotatividade. E acho que a gente deve, existe divergência sobre isso, eu respeito todas elas, mas eu acho que nessa questão da terceirização, nós temos que trabalhar para que isso não seja um ariete, né, nessa direção de
além da precarização, aumentar a rotatividade de mão de obra. Consideramos importante e fundamental a qualificação profissional. O que é a qualificação profissional, no nosso entender? É o seguinte, você tirar o cidadão de uma determinada situação para dar conhecimento para ele, para que ele possa se desenvolver. Vou dar um exemplo concreto. Eu em 1963, eu fiz o Senai. Eu estava com 13 anos e meio. Lá no Brás, no Senai, o Senai Roberto Simos, na Monsenhor Andrade. Fiz o Senai lá. Ajustador mecânico e mecânico de manutenção. Quando eu terminei com os meus 17 anos e meio, eu já estava pronto para ir para uma fábrica para sustentar uma família. Tá certo? Então, procurar obter recursos para porque isso ajuda o trabalhador, ajuda a nação, porque vai ter gente mais qualificada, e ajuda o empresário para poder ter serviços de qualidade dentro da sua empresa. O que não pode é fazer contingenciamento e cortar na carne os investimentos que tem que ser botados para a qualificação profissional. Eu estava no Codefat quando esse cidadão aqui era o presidente do Codefat, o Luiz Ginésio, tá certo? Todo mundo sabe qual foi a briga que nós tivemos lá em cima dessa questão. Ora, fomos falar até com o Papa para poder não cortar o recurso. O Papa que eu falo é o Papa brasileiro, não é o Papa lá de Roma, não. Vamos falar com quem tinha que falar para que a gente pudesse impedir um corte brutal. Chegou a ser 75% o corte para a qualificação profissional, meus amigos. Tá certo? Depois vem com demagogia falar que nós estamos fazendo qualificação profissional aqui, acolá, etc e tal. Não está conversa. Tá certo? Nós temos que, objetivamente, não viver de marketing. Nós temos que viver da realidade brasileira, porque o marketing, ele vai, aí a casa cai. Quando a hora que o povo percebe, a mentira, a calúnia. Vocês não sabem, né? Mas a gente vê toda hora na televisão que está aumentando para danar o emprego, né? Aí vai o empresário, tá certo? Vai lá e conversa, bota no rádio, etc e tal. Não, na área da indústria está acontecendo desemprego. Aí dá dados. Pá, empresa tal, parará, piriri, pororó. E não chega, a conta não fecha porque tem gente falando que criou 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de empregos, etc e tal, quando objetivamente a indústria de máquinas e equipamento está indo para o buraco. A gráfica, têxtil, química, eletroeletrônica, está tendo problema. E não vamos tapar o sol com a peneira que está tendo problema. Então é preciso repensar isso, tá certo? Consideramos que a questão da 158 para nós é muito importante. E o Diese tocou nesse assunto. Tocou nesse assunto como proposta, eu quero fazer minhas as palavras dos companheiros, porque é o seguinte, não é o caso, eu não estou propondo que o trabalhador seja avisado pelo empresário de que não está em condições de ter aquela quantidade de funcionários e vai mandar embora ele por causa. Não, é isso. Aquele trabalhador, ele tem um representante, que é o seu sindicato, que é a sua federação, que é a sua confederação, que é a sua central sindical, tem um representante e que pode, objetivamente, tá certo, discutir para impedir injustiça, porque há injustiça. Dizer que não há injustiça, está faltando 5 ou já cheguei a 5? Já passei de 15? Pô, então eu vou procurar ser mais objetivo, porque eu pensei que eu estava aqui numa palestra um pouco mais ampla do ponto de vista do tempo, tá certo? Então essa questão da 158, a gente acha fundamental para que a gente possa ter autoridade enquanto entidade sindical para poder analisar os dados, aprofundar a discussão, mostrar que pode ter um outro caminho, mostrar uma outra saída, a não ser aquela de botar o trabalhador na rua da amargura. Senhores, o sentimento de tristeza está pairando, enquanto está embaixo. Você olha de cima assim, está uma calmaria lascada, beleza, tá certo? E embaixo a coisa está pegando. Na hora que romper, vai romper, porque ninguém aguenta sofrer.
Tem aqui, eu quero dizer para os senhores, aqueles que não conseguem mostrar as caras, que vai para a manifestação para fazer quebradeira e tal, nós não estamos nessa, não. Nós vamos de cara limpa mostrar para o povo, para as autoridades, para a imprensa, para quem quer que seja, que a gente não quer viver o sofrimento da década de 90. Nós não queremos ficar que nem pedinte na porta das empresas, pedindo um pouquinho aqui, um empreguinho ali, um pouquinho ali, um salário arrochado. Não, queremos viver como homens, como seres humanos, capazes de mostrar a sua competência, a sua capacidade. E quanto mais tiver precarização, quanto mais tiver relegar ao segundo plano, tá certo? O crescimento do Brasil, o desenvolvimento nacional, a importância da indústria brasileira para o desenvolvimento do país, se não levar isso em consideração, pode falar de rotatividade quanto quiser, porque a situação vai piorando. Falamos para terminar, falamos isso, eu disse isso para a presidenta da República, sobre essa questão. Não adianta achar que as taxas de juros vão conter a inflação. A taxa de juros aumenta a rotatividade. Sabe por quê? Porque vai chegar um ponto que vai começar a mandar muito mais gente embora. Então, senhoras e senhores, terminando aqui meu raciocínio, damos essa contribuição para que as pessoas possam definitivamente poder entender essa questão mais de fundo, tá certo? E ver que a rotatividade não pode ser tratada só na superfície. É necessário aprofundar, discutir e arrumar um caminho melhor para a nossa pátria, para os nossos trabalhadores, para o nosso Brasil. Era isso que eu ia dizer. Muito obrigado. Obrigado, Bira. Passar a palavra agora em seguida para o senhor William Soares de Oliveira, representante da Confederação Nacional das Cooperativas, Senecop. Obrigado, presidente. Em nome do presidente, eu cumprimento todos os integrantes da mesa, cumprimento também todos os presentes. Enfim, a gente tem um tema extremamente complexo, que é o fato discutido da rotatividade no Brasil, no mercado de trabalho brasileiro. Temos uma crescente, como foi apresentado ontem pelos painelistas e discutido, muito bem apresentado, o estudo do Diese. Nos causa grande preocupação em relação ao tema. As cooperativas, elas vêm num crescente, como todo o setor produtivo brasileiro, de 2000 para cá, uma crescente na geração de empregos, e até os dados que nos foram apresentados, uma crescente na rotatividade dos postos de trabalho. Nosso ponto de vista é que matéria nesse calão tem que ser analisado com uma cautela maior. Nos foi apresentado agora os dados levantados pelo Diese, já tínhamos conhecimento daqueles dados, daquela pesquisa feita até 2010 e publicada em 2011, e agora essa perspectiva feita, um parâmetro entre a rotatividade e o impacto no seguro-desemprego, no FAT, enfim. Também nos é de interesse estudar e analisar ponto a ponto, principalmente os dados que brilhantemente o Diese chegou, e nós temos os nossos estudos, as nossas pesquisas internas, dentre os 13 ramos do cooperativismo, a sua rotatividade por ramo. Hoje nós contamos com cerca de 400 mil empregados seletistas no universo de cerca de 6.600 cooperativas em todo o Brasil. Não podemos aqui desconsiderar as cooperativas de trabalho, é claro, porque essas, na verdade, o próprio o cooperado é a mão de obra que está inserida no mercado. Então, o que nos preocupa, na verdade, é que os dados apresentados e analisados não levam em conta os fatores, como ontem foi apresentado por alguns dos debatedores,
por exemplo, o caso que sabemos, me desculpem as centrais causar espanto em repetir esse fato, mas nós temos dados de empregado que faz aquela questão. Temos esse fator do empregado que pede para o desligamento, para o levantamento do FGTS e o recebimento do seguro-desemprego e aí o acordo na devolução da multa dos 40%. Isso é fato, é um fato cotidiano. Eu milito na Justiça do Trabalho como advogado desde 2003 e não foi uma ou outra situação que eu encontrei, né, essa realidade do empregado pedir demissão, mas fazer o acordo com a empresa, orientava constantemente o empregador a não de forma alguma fazer esse acordo. Mas é uma realidade no nosso Brasil, isso acontece. E esse dado, por ser difícil de se comprovar, até que se comprovar está se provando um ilícito aí, nós temos um fato que impacta significativamente nos dados da rotatividade e que não pode ser desprezado, não pode ser desconsiderado, de alguma forma tem que ser estudado. Desse aspecto, a proposta, o convite que o DIEESE, que o Ministério do Trabalho nos fez aqui, é de compor uma mesa de apresentação de propostas. Dentre as propostas que a gente faz, uma delas que nós vimos nessa publicação do DIEESE é que nos causa preocupação a questão da regulamentação do artigo 239. Isso porque, no nosso entendimento, não pode ser feito de uma forma despretensiosa, de certa forma, ou sem o cuidado que se merece, até mesmo porque, como foi dito ontem, e aqui eu ratifico, que é o fato de que não é só o empregador que gera os números da rotatividade no Brasil, e o artigo, se regulamentado da forma despretensiosa ou sem um critério mais cuidadoso de análise, nós correríamos num risco de o setor produtivo ter um aumento no seu custo Brasil, em decorrência de ter que ser responsável por, inclusive, pedidos de demissão do empregado ou alguma outra forma de afastamento desse que gera dados no CAGED, que gera dados números na rotatividade do mercado de trabalho brasileiro. Então, nossa proposta seria, na verdade, de agora para frente, nós formarmos, então, seja tripartite e da parte do governo estariam presentes, no caso, todos os setores governamentais que realmente teria interesse nisso, inclusive o Pronatec. Eu sinto falta aqui do Ministério competente por ele estar presente, até mesmo porque eu acho que a educação, a especialização, o trabalho com empregado é necessário. As confederações fazem isso de certa forma brilhantemente. Da nossa parte lá nós desenvolvemos um trabalho muito grande de educação, de aprimoramento desse empregado, e corremos o risco de treiná-lo, especializá-lo e o mercado depois tomá-lo de alguma outra forma para alguma outra concorrente. Enfim, essa nossa questão é mais a proposta de formar-se um grupo tripartite para, de agora em diante, estudarmos todos esses dados que nos foram apresentados, que foram brilhantemente levantados pelo DIEESE, e em conjunto com os dados que as confederações com certeza teriam muito a contribuir dentro dos seus estudos internos, e de agora para frente, sentado com as centrais sindicais, enfim, nós começamos um estudo para propor, de fato, um plano de diretrizes que sejam
cuidadosamente estudados e que, de fato, não gerem prejuízo maior do que nós já temos com uma alta rotatividade, ou se essa rotatividade, de fato, ela é maligna, talvez uma rotatividade real, como foi colocado aqui ontem, uma rotatividade padrão e não uma rotatividade feroz. Então, nosso ponto de vista é, com cuidado, analisar todos esses dados e chegarmos a um consenso da melhor forma possível, de forma tripartite. É isso, presidente, agradeço a atenção e bom trabalho a todos. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para o Dr. Luiz Dinesse, representante e presidente. Oi? Não, agora é empregador, porque a cooperativa é meio que empregador e trabalhador, fica no meio, entendeu? Vamos aqui. Não, há controvérsias. Não, tu quer, Joilson, então, Joilson? Não, vamos você, Luiz, vamos lá. Não, é que a alternância tem que ser, rotatividade tem que ser coerente, né? Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Torelli, sempre muito secretário aqui do CODEFAT, e quero prestar minhas homenagens ao Torelli, que é um excelente profissional nessa área, tem sempre trabalhado com a eficácia e dedicação, tanto em relação ao CODEFAT como outras atividades que secretário. Obrigado. Quero saudar os representantes das centrais sindicais, o Joilson, o Bira, que é um entusiasta e brigador aí com relação às defesas das teses deles. Algumas eu não condivido, mas têm que ser respeitadas. E o representante da CONTAG. Bem, a Confederação Nacional de Serviço, ela tem trabalhado intensamente nesse problema de criar um mecanismo, primeiro, para alcançar os objetivos de que essa proposta de rotatividade está sendo colocada. Essa proposta de rotatividade, queria resgatar um pouco, ela foi implementada, foi discutida no CODEFAT e foi discutida com o Ministério do Trabalho, e o objetivo era, primeiro, diminuir os gastos do CODEFAT, porque há um crescimento tanto dos despesas do seguro-desemprego e do abono salarial. Eu acredito que o abono salarial é muito mais prejudicial em termos de despesa do que do seguro-desemprego. E nós fizemos vários estudos e análise em relação a esse assunto, e graças a um trabalho excelente que o Diese fez, através do Clemente, que dessecou exatamente qual é a posição, qual é a situação hoje sobre o seguro-desemprego, a rotatividade no país. Evidentemente, acabar com a rotatividade, isso nós não vamos conseguir, não devemos conseguir, porque, como foi demonstrado aqui, a rotatividade é até uma eficiente de mudança de objetivos, de mudança da própria estrutura econômica e do próprio empregado. Evolução. Nós o que podemos fazer é diminuir uns 10% ou 20% dos atuais gastos que hoje temos. Mais do que isso vai ser muito difícil, porque diminuindo isso nós estaríamos mais ou menos na equivalência dos outros países, como que foi demonstrado. Quer dizer, não estamos muito além daquilo que outros países têm sobre a rotatividade. E nós podemos fazer isso. Eu acredito que tem que ser o objetivo é conseguir isso. Também não podemos analisar rotatividade com o objetivo de estabilidade, criar regras e leis que, no fundo, acabam fazendo com que haja uma estabilidade no emprego, coisa que não podemos objetivar isso. A resolução da OIT 158 é perigosa nesse sentido. E a regulamentação 239 também, se não for feita, pode criar um viés para estabilidade no emprego, coisa que hoje, numa economia moderna, não pode ser de maneira nenhuma objetivada. Haja visto que as próprias economias
europeias estão mudando esse tipo de comportamento, especialmente na Itália, que está havendo uma revolução nesse sentido, e esse tipo de estabilidade, esse tipo de garantia de emprego está sendo questionado para um desenvolvimento maior. Bem, com relação especificamente também com relação a essa outra atividade, também não podemos crucificar o problema da terceirização. Fazer com que a terceirização seja o bandido de precarização, né? Não é verdade. Essa palavra terceirização eu não gosto muito. Nós estamos falando em prestação de serviço. Empresa de prestação de serviço hoje é aquela que emprega. Se nós acabarmos com a empresa de prestação de serviço, vai acabar com o emprego no país. Porque 70% do emprego hoje está no setor de serviços como um todo. Por isso nós temos que aumentar a condição e melhorar a condição de empregabilidade do setor de serviços. Nada contra os outros setores, indústria, comércio ou agricultura. Mas esse setor é o setor hoje que está empregando, e todas as estatísticas recentes do CAGED mostram isso, que esse setor é que está empregando e está mantendo o emprego acima do desemprego. Portanto, nós temos que privilegiar e continuar fazendo com que esse setor cresça e dar oportunidade para ele crescer. A regulamentação nessa atividade de serviço tem que ser feita, porque da maneira como está a situação, nós estamos na mão do judiciário. Em função de uma medida do enunciado 331, nós estamos refém desse enunciado na Justiça do Trabalho, e isso cria instabilidade jurídica para as empresas evoluírem no processo de crescimento. Portanto, temos que regulamentar, e não pode ser qualquer regulamentação, não. Tem que ser a regulamentação que crie benefícios e crie possibilidade de crescimento do setor de serviços. Com relação a propostas que estão sendo colocadas em relação à diminuição dessa área, nós fizemos um estudo e fizemos algumas colocações em relação a essa outra atividade. Primeiro, nós entendemos que precisaria ter em vez de, na demissão do funcionário, depois da demissão, para receber o seguro-desemprego, precisa ser aumentado o prazo para 60 dias. Essa é uma proposta que eu acho que faria com que as empresas que possam fazer algum pseudo-acordo com o funcionário, seja mais dificultado isso. Aliás, sobre esses acordos, que às vezes são acordos até de camaradagem entre empresa e empregado, e acordos que são feitos até em benefício do funcionário. Ontem nós tivemos o Ministério Público que declarou claramente que ele, como síndico do prédio, uma pessoa, um empregado queria se demitir, e ele fez um acordo com o empregado, demitindo o empregado, dando todos os benefícios para o empregado. E depois de um ano que estava fora, o empregado voltou e ele readmitiu esse mesmo empregado. Quer dizer, ficou caracterizado um ilícito em relação a essa possibilidade de pseudo-acordo ou camaradagem entre empresa e empregador. E eu, inclusive, cheguei a falar para o Ministério Público, falei, o senhor acabou de denunciar um ilícito que o senhor cometeu. Porque se o empregado pediu dispensa, o senhor tinha que pedir uma carta para ele, me dar dispensa e você vai embora dentro das regras do jogo. Não, o senhor fez com que o senhor demitiu, lhe deu o benefício e foi buscar o seguro-desemprego, que é o que nós estamos combatendo aqui, da despesa do seguro-desemprego. O senhor corroborou para que aumente a despesa do seguro-desemprego. Não, nós temos um acordo dentro do edifício lá que com as pessoas boazinhas que nós temos consideração, a gente manda embora nessa forma. Veja bem, ele é do Ministério Público, não é uma pessoa qualquer. Ele devia dar o exemplo desse processo. Mas ele, na cabeça dele, está consciente disso.
Imagine uma pequena empresa que está no Simples, que tem 4, 5, 10 funcionários, e um funcionário pega, doutor, me manda embora porque eu preciso pagar o carro, preciso pagar a escola da minha filha, etc., porque eu vou sim, eu levanto o fundo de garantia e vou embora. Imediatamente é feito isso. O funcionário numa pequena empresa está todo dia junto, está conversando, vão tomar café junto, vão tomar até um aperitivo junto, e resolve esse problema dessa maneira. Fica 3, 4 meses fora e depois é readmitido no processo. Por isso que a rotatividade nas pequenas e microempresas, eu diria que também existe muito desse tipo de alternativas. O Clemente fala que não consegue diferenciar, é pequena essa possibilidade. Mas, às vezes, o fulano tem 2 empresas e joga um para outra empresa e não fica sabendo que aquele funcionário está trabalhando na outra empresa, que é dele mesmo, e pode fazer esse tipo de acordo, né? Tira de uma empresa, põe na outra, o CNPJ não é o mesmo, então não dá para descobrir se efetivamente isso acontece. Então, essa necessidade. E por que ele faz isso? Porque ele tem lá um dinheirinho no fundo de garantia, que é retirar esse dinheirinho que não está rendendo aquilo que devia render. Então, a nossa proposta, além de dar um prazo para entrar no seguro-desemprego, é fazer com que ele possa retirar esse dinheiro antecipadamente. Quer dizer, a nossa proposta é que, de 2 em 2 anos, cada trabalhador no Brasil possa retirar 50% daquilo que ele está depositado na sua conta no FGTS. E não haverá outros saques, a não ser saques sob doença ou aposentadoria. Com isso, nós evidentemente, nós estamos pedimos para a Caixa Econômica Federal nos entregar alguns dados sobre o Fundo de Garantia. O Quênio está lá, obrigado, Quênio, por ter enviado as informações. Nós vamos fazer um estudo agora sobre essa possibilidade e ver qual seria o impacto no total do Fundo de Garantia se implementasse uma regra desse tipo. Evidentemente, isso não pode ser feito de uma vez, pode ser escalonado em função do aniversário de cada funcionário, fazer com que isso haja um impacto menor no bolo do Fundo de Garantia e não prejudique outros financiamentos que o Fundo de Garantia está e deve fazer, principalmente na habitação e no saneamento básico. Não concordamos, da nossa parte, garantia para infraestrutura. Eu acho que infraestrutura tem que ser através do BNDES e não do Fundo de Garantia. As apresentações que foram feitas aqui, pelo próprio Quênio, demonstram que nós temos investimento mais em infraestrutura do que em saneamento básico. E nós temos déficit em saneamento básico e temos déficit em habitação. Então, esse dinheiro tem que ser canalizado, como inicialmente foi definido, para habitação e saneamento básico. Questionamento do saneamento básico que não tem projeto, mas isso é fácil de resolver, é só criar um processo de execução de projetos ou até uma agência de execução desses projetos para viabilizar os projetos das pequenas cidades quando eles não têm capacidade para fazer isso. Então, essa é uma alternativa que eu acho que nós tiraríamos o foco do trabalhador que vê lá um dinheirinho lá no fundo de garantia que não está rendendo aquilo que devia render e ele precisa pagar no fim de mês, ele possa sacar isso, sabe que de 2 em 2 anos ele tem possibilidade de sacar 50% do seu saldo que ele tem na garantia. É uma proposta ousada, eu entendo. O governo e o setor econômico ficaram um pouco de cabelo em pé com relação a isso, da possibilidade de fazer isso, mas ontem eu vi vários economistas aqui presentes, o professor Hélio também parece que está aqui, comentou sobre esse assunto, o Pastore comentou que acha essa pode ser uma boa ideia em função da necessidade do trabalhador resolver seus problemas sem buscar processo de demissão ou autodemissão. Então, com isso, nós poderíamos fazer essa melhoria. Evidentemente, requer também
uma remuneração, mudar a remuneração do Fundo de Garantia. Para isso, nós temos que, concordo com a proposta do professor Pastore, que pelo menos tem que ser paga a caderneta de poupança. Quer dizer, você receber um rendimento que o trabalhador possa optar. Ou ele entra na caderneta de poupança ou deixa no próprio Fundo de Garantia para que esse dinheiro fosse usado para habitação e saneamento básico. Então, essa é uma alternativa que a gente pode e deve pensar seriamente em implementá-la dessa forma. Com relação também um pouquinho ao problema do FAT, eu acho que no seguro-desemprego, as despesas estão mais sobre o abono salarial, que tem crescido exponencialmente em função do aumento do salário mínimo e novas pessoas, novos funcionários que estão entrando no processo de receber esse abono salarial. E ele tem crescido muito mais que o aumento do seguro-desemprego. Isso nós temos que, quando fui presidente do CODEFAT, desde o primeiro dia alertei que isso estava desbalanceado. Aquilo que a gente recebia das arrecadações de incremento do PIS e da economia em relação ao crescimento do abono do salário mínimo. Isso tem que ser analisado e temos que buscar uma solução. Mas é uma questão que a gente pode discutir em outro momento. Mas não é o abono salarial, o seguro-desemprego que é o vilão da história da diminuição, do aumento dos gastos no seguro-desemprego, no FAT. Então, essas alternativas, eu entendo que essas propostas foram colocadas já para o Ministério do Trabalho, foram colocadas para o Ministério da Fazenda, e foram colocadas, estamos complementando estudos para que possamos implementar. Eu acredito que depois desse seminário, que muito bem elaborado e muito bem necessário, que foi executado, a gente possa criar aquelas comissões que foram definidas para estudar objetivamente algumas propostas que aqui foram colocadas. Eu não queria me estender mais, secretário. Eu acho que com isso encerro a minha participação e me proponho a debater um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado. Passar a palavra